Cripto. Sim, cripto. Você quer saber onde investir em 2024 para ganhar dinheiro rápido? Eu tô te falando, cripto. Mas ainda não sai desse vídeo porque talvez cripto não seja o melhor investimento para você. E eu falo isso porque cripto é um investimento de alto retorno, mas também que em contrapartida tem um alto risco. Você tá disposto a perder todo esse dinheiro que você vai investir? Se não, então eu acho que cripto não é para você. Por isso eu vou te dar algumas opções de alguns investimentos que já vão te dar um retorno em 2024, mas que também não são tão voláteis como as criptomoedas. Então já vai deixando o seu like e fica até o final do vídeo comigo para você saber qual é o melhor investimento para você. Aí, se você não ficar até o final, talvez você vai ver as opções que não são para você, e depois você vai falar assim: poxa, Marcelo, você falou das opções que não eram para mim porque você não ficou até o final, mas era só você ficar até o final. Então fica até o final do vídeo para você ver todas as opções de investimento. Primeiro vamos refazer a pergunta do início do vídeo. Se eu chegasse e você te perguntasse qual exercício que eu tenho que fazer para ficar com um tanquinho do CR7, ou qual a dieta que eu tenho que fazer para perder 20 quilos no primeiro mês, ou qual livro que eu tenho que ler para ter a inteligência do Einstein, você acharia estranho, certo? Então, essas perguntas são do mesmo tipo da pergunta que vem do início do vídeo, exatamente por se tratar de uma pergunta que implicitamente já coloca que você vai conseguir fazer isso de maneira rápida ou fácil, porque assim como no tanquinho, assim como na dieta, assim como na sua inteligência, seja lá qual inteligência essa for, é um processo que demanda tempo. Então vamos fazer a pergunta certa. Qual é um bom investimento para mim, que quero comprar uma casa, que quero comprar um carro, que quero viver de renda, que quero acumular um patrimônio para poder viajar daqui a 2 anos? Bom, aí ficou melhor. Então, qual é um bom investimento para mim que tenho essa situação? Então, vamos pensar em 5 tipos diferentes de investimentos e qual investimento faz mais sentido pro seu objetivo e para a sua situação. E aí, cada investimento eu vou dividir ele em o que é, com quanto dinheiro eu começo, quais ativos em específico e também isso é bom para quê, né? Então, para qual objetivo? O primeiro que a gente vai falar é o Tesouro Direto. No Tesouro Direto, você tá basicamente emprestando o seu dinheiro pro governo para ele poder fazer projetos públicos, como prédios públicos ou também asfaltar a rua. Você pode começar com menos de R$100 e o bacana dele é que esse é o investimento menos arriscado do Brasil, porque o risco desse investimento é o risco do Brasil quebrar. Dentro do Tesouro Direto, você vai ter o Tesouro Selic, que ele é ideal para uma reserva de emergência, porque ele acompanha a Selic e também tem liquidez diária. Você tem também o Tesouro IPCA, que ele te protege da inflação, porque ele vai render inflação mais uma taxa, e o Tesouro Pré-fixado, que ele vai render ali uma taxa fixa. Ou seja, logo no começo, logo quando você está aplicando no Tesouro Pré-fixado, você já sabe quanto dinheiro você vai receber. Então isso daí seria ideal, por exemplo, para uma pessoa que já tem um objetivo e ela falou assim: poxa, quero investir tanto dinheiro para já saber quanto dinheiro eu vou tirar lá no final. Por exemplo, quero fazer uma viagem daqui a 2 anos, quero comprar um carro daqui a 5 anos, algo do tipo. Logo, Tesouro Selic seria bom para reserva de emergência, Tesouro IPCA seria bom para te proteger da inflação, né, e também ter um investimento ali, acumular um patrimônio no médio e longo prazo, e o Tesouro Pré-fixado é bom para uma meta que você tem, que você não vai querer perder dinheiro e você já quer saber mais ou menos ali quanto você vai ter no final, nos exemplos que eu dei, como fazer uma viagem ou comprar um carro. A próxima classe de ativos são as ações, e as ações é bem simples. Você comprando uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Ou seja, se a empresa vai bem e tem lucro, você vai bem e tem lucro. Se a empresa vai mal e tem prejuízo, você vai mal e tem prejuízo. Não existe valor mínimo para você investir em ações, porém existem ações de menos de R$1, ou seja, com menos de R$1 você já começaria a investir. Isso não é uma recomendação de compra e nenhum dos ativos que eu tô falando aqui vão ser uma recomendação de compra, porém só para te dar 3 exemplos aí, você poderia investir, por exemplo, na Itaúsa, você poderia investir, por exemplo, na Vale e você poderia investir, por exemplo, na Taesa. 3 exemplos aí de ações no Brasil. A terceira classe são os fundos imobiliários, que é basicamente um fundo que ele compra imóveis e ele distribui o aluguel daquele imóvel para os cotistas, que são as pessoas que compram as cotas do fundo. Com R$10 você já compra a sua primeira cota. Para dar um exemplo de fundo imobiliário, você tem o BCFF11, que é um fundo imobiliário de fundos imobiliários, então ele já vem com uma certa diversificação. E os fundos imobiliários são ótimos se você quiser gerar uma renda passiva, porque é um dinheiro que você vai ter no fundo imobiliário e ele vai te pagando o aluguel todos os meses. Ah, e eu não falei para que é bom as ações. As ações é bom você ter para acumular um patrimônio no longo prazo, porque você vai ter o ganho de capital com o crescimento dessas ações. A próxima classe a gente vai ter os ETFs, que são Exchange Traded Funds, que são basicamente fundos de um índice que replicam alguma performance, que é basicamente um fundo que replica a performance de um
índice específico. Os valores variam para começar, mas com menos de R$100 você também pode já comprar a sua primeira cota. Exemplos de ETFs aí podem ser o BOVA11, que ele vai replicar o Ibovespa, que é o índice de ações brasileiras. Você pode também comprar o ETF XFIX, que ele vai replicar o índice dos fundos imobiliários brasileiros. E também tem o ETF IVVB11, que vai replicar o S&P 500, que é um índice das 500 melhores ações dos Estados Unidos. E novamente, nenhuma dos ativos que eu vou falar aqui é uma recomendação de compra, somente estou dando um exemplo de cada classe de ativos. E finalmente a quinta classe de ativo, que são as criptomoedas. As criptomoedas são basicamente moedas digitais que são criptografadas para você manter a segurança das transações ali entre uma pessoa e outra. Você pode começar com qualquer valor, mas é recomendado você ter cautela com as criptomoedas. As principais criptomoedas, que também são as mais conhecidas, né? E se você está começando, o ideal seria você começar por elas, é Bitcoin e Ethereum. Ela é boa para investidores que têm um perfil de risco mais elevado e estão buscando altos retornos. Os ETFs, eu esqueci de falar também, é uma boa opção para as pessoas que estão investindo ali em ações, né? Muito parecido com ações, então mais para acumular patrimônio no médio e longo prazo, ali talvez para aposentadoria, e aí você junta com as ações também, por exemplo, né? Que elas são bem parecidas. Existem mais aplicações que você poderia deixar o seu dinheiro, porém eu resolvi focar nesses daí e falar de algum dos objetivos que você pode ter quando você estiver investindo. Então, se você descobriu onde investir para ganhar dinheiro ainda em 2024, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, tocar na notificação e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!